Agora vamos para esse segundo momento tão riquíssimo com uma pessoa e com um profissional, né, de referência também para todos nós, tanto para a Silvestre como para todos os profissionais da radiologia. Professor Wendel é um grande ser humano e profissional. Muito obrigada por ter aceito o convite de participar do nosso congresso. Está aí eu paguei para Maria, gente. Oi? Eu paguei para Maria falar tudo isso. Que isso. Então, assim, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceito o convite, por disponibilizar do seu tempo e do seu conhecimento, da sua vivência e experiência para compartilhar com todos nós aqui nessa sala, nesse congresso, nesse momento. Então, assim, muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço a você. A Maria é com quem eu tenho conversado mais, assim, né? Não conversei tanto com a Bruna, mas eu agradeço a Bruna, a Maria, aos organizadores e a toda a direção do NPK pela oportunidade. Obrigado mesmo. Quando estiver pronto, pode estar dando início. Maravilha. Bom, boa noite a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Obrigado por você estar participando desse congresso. Obrigado por você se fazer presente e se fazer também interessado sobre esse assunto. Esse assunto das ciências forenses, especialmente da radiologia forense, é um assunto muito caro para mim, né? É um tema que me roubou o coração, né? Não fui eu que escolhi a radiologia forense, foi ela que me escolheu. E que linda essa ciência, e eu tenho o maior prazer, a maior honra de poder contribuir, mesmo que com migalhas, né, para o conhecimento de todos vocês. Eu agradeço muito ao professor Silvestre, que me antecedeu. O professor Silvestre, ele é um amigo. Se nós não estivéssemos na mesma época, poderíamos até dizer que somos uma espécie de encarnação e reencarnação um do outro. Tem uma admiração e um amor, um carinho muito grande por ele. Eu sempre elogio as fotos dele, porque todo respeito, né, um tiozão bonitão, né? Eu falo isso para ele, né? Então, eu sempre peço a Deus que ilumine os caminhos do professor Silvestre e assim, abrilhante cada vez mais a carreira dele. Bom, agradeço também a presença do professor Flávio, né? O professor Flávio que também apresentou no módulo de industrial. Muito obrigado pela sua presença. Ao meu aluno Luiz. Obrigado. Bom, gente, eu vou apresentar para vocês um tema sobre tomografia computadorizada e ressonância magnética na bitópsia, especificamente em cadáveres carbonizados, né, falando um pouco sobre a própria radiologia forense. Um pouco mais para frente, eu vou explicar para vocês o porquê que nós não temos muitos estudos com relação ao próprio uso da ressonância magnética, mas temos mais imagens, alguns protocolos, e a maioria dos artigos que eu utilizei aqui são artigos internacionais, então eu sempre coloco um QR Code nesses slides, e aqui eu já faço uma advertência, tá? Todo o material que eu coloco aqui, assim, isso é questão didática mesmo, por ser professor, eu sempre coloco um QR Code onde você pode ler e depois baixar esse material, esse artigo, porque às vezes é bem difícil de encontrar material para a gente estudar e pesquisar, né? Bom, de cara, eu coloquei aqui para a gente 3 artigos que vão servir como basicamente indicações como leitura mesmo, sabe? Se você quiser ler um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre as ciências forenses, especificamente sobre esse tema, né? De carbonizados, eu coloquei 3 artigos para a gente aqui. O primeiro é identificação papiloscópica em cadáveres carbonizados, né? Considerações médico-legais. Deixa eu não, alguém quer entrar. Considerações médico-legais e a importância da integração da perícia. Bom, esse aqui é um artigo, de certa forma, um artigo genérico, um artigo geral, que vai falar um pouco sobre os carbonizados. Ele vai relatar 2 casos super legais, super interessantes, que eu acabei incluindo aqui também na aula, e aí eu mostro para vocês um pouco mais para frente. Tem um outro artigo, esse já é de 2020, né? Esse caderno científico é um caderno da Millennium. A editora Millennium, assim, sem medo de errar, ela é a maior editora do ramo pericial que nós temos, assim, no Brasil, né? Quiçá
do mundo, né, concorrendo aí em muitos países. E a Millennium tem uma série de publicações, livros extraordinários, inclusive publicações interessantíssimas para a nossa área. Tá certo? Tem uma série de livros da antropologia forense que servem muito para melhorar os nossos conhecimentos. E toda essa parte aqui, especificamente esse tema que me foi proposto, é um tema que se insere dentro da identificação forense, certo? Se utiliza de técnicas radiológicas, mas está dentro da identificação forense. E a Millennium tem livros fantásticos sobre isso. Bom, esse outro artigo aqui se chama Técnicas Necropapiloscópicas com refração de luz indireta encarbonizada. É uma técnica super simples. Eles fazem a produção de uma luva epidérmica, né, arrancando a epiderme mesmo, as papilas, né, digitais ali do corpo carbonizado, e acaba colocando uma luz sobre esse material, e o reflexo dessa luz, eles acabam subtraindo essa imagem e conseguem fazer ali a comparação com materiais que já são disponíveis, possíveis suspeitos de que de fato morreram, desaparecidos e coisas do tipo. Então eles conseguem fazer uma comparação, um confronto bem legal. Essa técnica super interessante, quem quiser conhecer mais, está cá a indicação. O último artigo que eu coloquei aqui, para nós da radiologia, é fantástico, né? A utilização de medidas lineares na epífise proximal de tíbias secas de adultos na estimativa do sexo e idade. Isso é fantástico, isso está dentro da antropologia forense, tá certo? Que se utiliza de técnicas, medições, ângulos. Especificamente, esse artigo vai trabalhar um pouco sobre o desvio padrão entre os côndilos dessa tíbia, né? Ele mede côndilo medial e côndilo lateral, mede côndilo, esse desvio padrão entre côndilo e tuberosidade, e aí côndilo medial e tuberosidade, côndilo lateral e tuberosidade. Faz uma série de cálculos entre homens e mulheres e também conseguem fazer estimativas com relação à faixa etária. Isso é fantástico, e na maioria dos gráficos, os gráficos são assim, super interessantes, eu não coloquei nenhuma aqui, porque não é esse o nosso tema, mas os gráficos estimam que normalmente nos homens você tem um desvio padrão maior, né? Isso significa que os homens, isso vem lá da nossa evolução, né? Da evolução do homem, né? Aos homens foi dado a força para caçar, né? Por isso que a gente assim é bruto, é ogro, né? E as mulheres foi dada a inteligência, né? Então, eu sempre digo que eu queria ter nascido mulher, isso porque é fisiológico, não se discute, as mulheres são mais inteligentes do que os homens, tá certo? Então, nós somos mais fortes, mas elas são mais inteligentes. Bom, esse estudo, esse artigo científico na parte antropológica, principalmente na radiologia, é fantástico. Espero conseguir trabalhar esse artigo com os meus alunos qualquer dia desse. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, meus queridos? No primeiro momento, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o que seria as queimaduras, classificação de queimadura, as porcentagens, as características dessas queimaduras, o que é fisiologia de carbonizados, e depois a gente vai cair, propriamente dito, na imaginologia forense, que a gente vai discutir um pouco aqui sobre tomo e alguns critérios dentro da própria tomografia. Tá certo? Vamos nessa? Meu áudio tá bom aí? Eu tô vendo o pessoal mandando mensagem, eu não consigo responder. Tá bom meu áudio, Maria? Tudo ok, professor. Maravilha. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu coloquei um conceito aqui bem legal, porque eu penso em depois disponibilizar esse material, por isso até que eu coloquei alguns textos. Eu me lembro da época que eu assistia palestras e que o professor falava, às vezes ele falava muito rápido, eu não conseguia anotar, e eu ficava, poxa, por que os caras da área de imagem só colocam imagem? Seria tão legal se colocasse uma legendazinha pequenininha sobre o tema, né, para depois a gente estudar. E pensando nisso, tem muita imagem aqui, tá razoável, né, o número de imagens, mas tem sempre uma descriçãozinha, para depois você, que é aluno, que talvez não esteja conseguindo visualizar a mesma coisa que eu, consiga fazer nota, consiga estudar e produzir outros conteúdos, tá bom? Vamos lá, conceito de queimaduras. Queimaduras são lesões decorrentes de agentes, né, tais como energia térmica, química, elétrica, capazes de produzir calor excessivo, que danifica os tecidos corporais e acarrete, né, consequentemente, né, posteriormente, a morte celular. Pois bem,
Então, vamos falar um pouco sobre esses mecanismos, né? Quais são os mecanismos que podem causar queimaduras? Nós temos mecanismos físicos, elétricos, radiação, químicos, biológicos e mecânicos. Dos físicos, nós temos temperatura, objetos aquecidos, água quente. Dos elétricos, corrente elétrica, raios, e aí tem uns sinais bem legais dentro da tanatologia forense, que seria muito interessante a gente poder discutir isso, mas são os sinais assim, fantásticos. Mas não vou entrar nisso, que às vezes eu me empolgo. Bom, radiação, luz solar, raio-x, ultravioleta. É interessante que uma vez um aluno me perguntou se ultravioleta era radiação ionizante. Sim, faz parte do espectro de ondas eletromagnéticas. É ionizante sim, tá certo? De menor potencial ofensivo, vamos dizer assim, mas é ionizante. Químicos, ácidos, álcool, gasolina. Os biológicos, água-viva, medusa, largata de fogo. E os mecânicos são em razão da fricção ou abração. Pois bem, classificação aqui de queimadura segundo Lucene Hoffmann. Tem pelo menos uns 3 tipos de classificação com relação às queimaduras, tá bom? Eu tomei assim como base essa classificação de Hoffmann, exatamente porque vai até o 4º grau, e o 4º grau é a carbonização, objeto do que a gente estava querendo discutir hoje aqui, tá bom? Então, 1º grau, resulta em eritemas, como uma vermelhidão na pele, cicatrização em geral, normalmente ela é rápida e sem fibrose, e descama de 4 a 6 dias, tá? Quando a gente fala em cicatrização rápida, geralmente rápida, isso lembra a gente que vai para a praia, né? Você vai para a praia e tem lá as queimaduras por luz solar, as insolações, ou outras queimaduras, enfim, e você fica lá um tempo no sol, você fica super vermelho, e depois você acaba descamando, né? Ocorre ali a troca de tecido, e você fica... esse tecido, basicamente, ele regenera, né? Isso é uma regeneração, não necessariamente uma cicatrização. Porque o conceito de cicatrização, ele não devolve a morfofuncionalidade da célula e nem necessariamente restitui a sensibilidade tecidual, né? Então, é mais ou menos uma regeneração. Está aqui um exemplo de uma queimadura, né? Para a gente ter assim, uma ideia visual. Bom, queimaduras de 2º grau. Gera lesões denominadas de flictemas. Esses flictemas, depois a gente vai acabar conversando com relação a eles, porque o deslocamento desses flictemas, eles acabam ocasionando uma posição que a gente chama posição de pungilista, muito comum nos carbonizados. Eu vou mostrar para vocês. Nos carbonizados, em corpos com um período de putrefação já avançado, também é comum. Bom, a restauração das lesões ocorre normalmente de 7 a 21 dias. Cá uma imagem para a gente. Isso aqui é membro superior, mais ou menos na altura do ombro. A gente consegue ver uma queimadura de 2º grau. Tá cá mais uma imagem para a gente, um oriental que teve também uma queimadura de 2º grau aqui no seu rosto, tá? Somente para representar para a gente. Queimaduras de 3º grau. Ocasiona escarnificação da derme com lesões permanentes, atingindo o plano muscular e adiposo. Então, olha só. Então, nós temos... Isso aqui é uma criança, um bebê que faleceu do sexo feminino, e você consegue ver que a ação do fogo acabou bem, assim, lesionando bastante a derme, tá certo? E também atingindo região da musculatura. Agora, a gente tem uma variação com relação à temperatura que causa esse tipo de lesão, tanto em criança quanto em adulto, varia um pouco, tá? Obviamente, nas crianças, em temperaturas mais baixas, já consegue chegar mais ou menos nessa aparência aí, queimaduras de 3º grau. Em adultos, você tem na literatura que fala um pouco sobre uma escala entre 500 a 600 graus Celsius, que pode ocasionar esse tipo de queimadura em adultos, tá certo? Em crianças é menor a temperatura e é menor também o tempo de permanência dessa combustão. Tá cá mais uma imagem para a gente, ó. A gente consegue ver de fato a lesão em toda a derme,
né? A criança, normalmente, ela tem uma quantidade de líquido maior do que um adulto, né? Isso, de certa forma, acaba, vamos dizer assim, como eu poderia dizer, causando uma desidratação severa, né? Essa desidratação severa em um tempo menor, como eu havia dito, e fica uma aparência assim bem feia mesmo, tá? Essa criança faleceu. Queimaduras de 4º grau, e as queimaduras de 4º grau, que é o objeto do nosso estudo de hoje, né? Então, ela é basicamente a carbonização e consegue demonstrar o nível dos planos ósseos, tá certo? Eu coloquei uma imagem aqui para gente, um achado bem comum, são carbonizado, tá? Um achado bem comum, assim, em carbonizados, talvez não tão comum assim, mas normalmente nas literaturas aparenta, que o cara, quando ele é carbonizado, ele morde a língua, né? Isso é pela dor, né? Pela dor que ele sente. Bom, para chegar a esse ponto aqui, mais ou menos uma temperatura entre 760 a um pouco mais para cima, tá certo? 780 graus Celsius, já consegue fazer aqui essa carbonização. Agora, é até interessante estudarmos um pouco sobre a temperatura e o período, né, que se tem que se passar de um corpo exposto a determinadas temperaturas para que chegue em queimadura de 4º grau, porque, por exemplo, normalmente incêndios em residência, incêndios em automóveis, é muito difícil chegar a essas temperaturas, tá? Não estou dizendo que é impossível, mas é difícil de chegar a essas temperaturas. Isso pode ser um indicativo de que não necessariamente aquele incêndio foi um acidente, tá? Isso pode dar outras vias de investigação, tá? Bom, a gente consegue visualizar aqui um outro aspecto bem característico dos carbonizados, são fraturas em membros superiores ou membros inferiores, tá certo? Esqueleto apendicular. É muito comum, não só a fratura em razão da temperatura, mas a fratura também em razão de mexer com o cara, no deslocamento, no transporte, tá? Inclusive, eu comento isso com os alunos, eu sou professor do curso de especialização da HC em Radiologia Forense e de outras instituições que também estão oferecendo esse curso de pós-graduação. E lá, eu comentando com os alunos, eu falo, olha, cara, embora você tenha uma sensibilidade, uma acurácia muito grande, claro que a acurácia dos exames de imagens variam de acordo com os períodos cadavéricos. Por isso que é extremamente essencial o estudo da tanatologia e dos fenômenos cadavéricos, para que se você conheça o fenômeno, o identifique, saiba de suas características e consiga alinhar as características dos exames de imagem, porque cada exame de imagem tem uma especificidade, a toma é uma coisa, a ressonância é outra coisa, ultrassonografia é outra coisa, raio-x é outra coisa, tá? Cada um vê uma coisa diferente. Se você falar angio-TCPM, que é a angiotomografia computadorizada em pós-mortem, cada um desses métodos tem uma função. Conhecer os fenômenos cadavéricos é essencial para que você faça um casamento adequado entre o fenômeno e o método de imagem. Contudo, mesmo que você, ainda que faça uma adequação perfeita, divina, entre o método e o fenômeno cadavérico, para que você produza o achado necessário para a identificação, para estabelecimento de causa da morte, a cinemática do trauma, estimativas de idade, estimativa de sexo, altura, e etnias e outras coisas, é possível que o deslocamento do cadáver acabe ocasionando uma mudança na posição dos órgãos. Tá? Tem uns artigos científicos bem legais, estudos de caso, sobre isso, porque quando o cadáver chega no IML em razão de morte violenta, tá? O cara morreu, tomou alguns tiros no peito, por exemplo, tomou alguns tiros no tórax, e aí ele chega no IML, vai fazer a verificação, o exame, a autópsia ali, vai fazer medições com relação ao ângulo de entrada, vai procurar o projétil para depois fazer um exame de comparação na balística, mas se você for querer medir a trajetória do projétil, levando em consideração a dilaceração dos tecidos na trajetória, isso pode ter uma certa imprecisão,
Por quê? Porque a posição dos órgãos pode variar em relação ao livor morte, certo? Presença de líquido. Quanto mais tempo vai demorando para ter um atendimento, para se realizar a perícia nesse cadáver, maior é a presença de livor, e o livor vai aparecendo líquido mesmo, de fato, e o líquido comprime, comprime pulmão, locomove vísceras. Então, ele vai espremindo, vai colocando para um lado uma coisa, colocando para um lado a outra coisa, e isso distorce a trajetória, tanto de um projétil de arma de fogo, quanto por uma ferida em razão de uma arma branca. Também isso pode locomover isso aí, mexer um pouco dessa dinâmica dos órgãos e acabar dificultando a própria dinâmica e a logística da lesão, certo? Bom, nós temos aqui a regra dos 9, tá certo? De Polanski e Tennyson, com relação à porcentagem nas regiões que são queimadas, tá? Então, cabeça e pescoço, a gente diz que tem 9% do corpo queimado. Membros superiores, 18% dos membros queimados. Membros inferiores, 36%, são a regra de 9, né? 9, 18, 36. Tronco anterior, 18%, tronco posterior, 18%, períneo, que é a região entre ânus e vagina, ou ânus e testículos, 1%, tá bom? Bom, aqui a gente tem um artigo, esse artigo eu indiquei lá no começo para vocês, com relação à toxicologia forense, que é a intoxicação por monóxido de carbono em carbonizados. Tá aqui o QR Code, assim, artigo fantástico, indico a leitura desse artigo, tá certo? Bom, a verificação da morte, se o cara morreu carbonizado, ou se, na verdade, a carbonização foi apenas uma forma de tentar encobrir um assassinato, é feito através da cromatografia gasosa com detector por condutibilidade térmica. Isso é feito com ácido sulfúrico, e aí eles acabam tentando medir mesmo a carboxiemoglobina, e que a presença de carbono, né? Quer dizer, o monóxido de carbono, ele tem assim, uma afinidade com a hemoglobina cerca de 200 a 250 vezes maior do que o próprio oxigênio. Então, isso gruda na hemoglobina, isso pode causar asfixia, até mesmo, de fato, a morte por intoxicação, de fato, certo? Bom, esse método, essa cromatografia gasosa, ela utiliza ácido sulfúrico e ela busca o aparecimento do paládio, tá? Um paládio metálico. Eu coloquei aqui uns gráficos com relação aos efeitos da carboxiemoglobina no organismo, para comentar um pouco com vocês, tá certo? Bom, o sinal, assim, é bem evidente com relação a se o cara, de fato, morreu carbonizado ou ele morreu por intoxicação por monóxido de carbono, é o sinal de Montaut, tá? Que é a presença de fuligem em vias aéreas. Isso pode ser presença de fuligens na cavidade oral, em laringe, em faringe, na traqueia mesmo, tá certo? Isso é um indicativo de que o cara morreu por intoxicação. Outro indicativo é mesmo fazer a cromatografia para tentar medir a carboxiemoglobina no sangue, tá? Agora, eu me lembrei de um livro que eu li que se chama Elite da Tropa. Foi o livro que inspirou o filme Tropa de Elite. Nesse livro, ele é fantástico, assim, quer dizer, estou parecendo o Sr. Omar, né? Trágico. Né? Não, assim, é um livro triste porque mostra cenas de tortura, etc. Mas é um livro fantástico porque demonstra algumas técnicas de investigação pericial que se tinha no Rio de Janeiro na década de 60, década de 70. Conta um pouco dessa evolução histórica. E eles têm uma técnica, dentre elas tem um que se chama golfinho, né? No livro conta golfinho, pegaram um traficante, colocaram numa caixa d'água e ligaram com fios 220. E aí o movimento, né, a eletrocução mesmo desse indivíduo, acabou que ele se mexendo, né, se debatendo, eles chamaram de golfinho, né, de forma muito irônica e perversa. Mas também descreve um homicídio através do micro-ondas, né? O que é o micro-ondas? O micro-ondas é você pegar o cara, levar ele para o alto do morro, colocar um monte de pneu nele, jogar álcool, né, ou gasolina, enfim, e tacar fogo. Né? Isso é o famoso micro-ondas.
a presença desses pneus acaba aumentando a temperatura de fato, né? E isso dificulta um pouco da própria identificação, certo? Mas fica aqui a dica, a leitura do livro Elite da Tropa, para fins de conhecimento de cultura semi-útil, tá bom? Bom, aqui tem um pouco dos efeitos da carboxiemoglobina no organismo, tá? Isso é medido em porcentagem, tá certo? Então, você tem 1% não tem nenhum sintoma, 1%, 1,2, de 1 a 2%, ou seja, pequenas alterações comportamentais, de 2 a 5 efeitos no sistema nervoso central, como alterações nas funções motoras, falhas na assiduidade visual, 5% alterações cardiovasculares, dificuldade visual e cefaleia. Aí lá 50% bloqueio de função respiratória, coma, e depois você tem uma evolução para a morte, tá certo? Apenas sinais aqui, algum desses exames. Bom, fisiologia do choque aplicado às queimaduras. Primeiro que o cara, quando ele é queimado, você tem um tipo de choque, tem vários tipos, né? Tem os menos comuns, choque anafilático, choque neurogênico, e aí nós temos especificamente esse choque, é o choque hipovolêmico, tá? Com P, não coloquei aqui, eu deveria ter colocado essa informação, tá? Desculpa. Bom, o choque hipovolêmico, ele ocorre pela perda de uma quantidade grande de líquido, tá certo? A própria desidratação severa em razão das queimaduras. Então, tacou fogo num cara ou aconteceu um acidente, quer dizer, alguns daqueles agentes lá, quer térmicos, quer mecânicos, quer químicos, eles acabam gerando uma perda de líquido, tá? Uma desidratação severa, isso gera um choque hipovolêmico em razão de o paciente tem diminuição de volemia, queda de volemia, ele tem hipotensão, depois ele tem uma hiperperfusão sistêmica, tá tudo em sequência, o cara evolui para uma hipóxia celular, depois uma apoptose, tá certo? E aí a morte. Então, basicamente é esse o caminho, né, para a morte, tá certo? E o que acontece na fisiologia do choque hipovolêmico relacionado às queimaduras? Então, você tem aumento da permeabilidade vascular, certo? Isso, de certa forma, aumenta o extravasamento de líquido, certo? E, consequentemente, beneficia a desidratação severa. Diminuição da pressão coleidosmótica, presença de edema e aumento de hematócrito, diminuição de volemia com aumento da viscosidade sanguínea, aumento da resistência periférica. Esse aumento da resistência periférica, também um exemplo assim de choque, é pelo tamponamento cardíaco, né? O cara tem líquido no saco pericárdico, hemopericárdio, né, que é sangue ou outra espécie de líquido, isso aumenta a resistência no músculo miocárdio, isso acaba levando a um tamponamento, tá? Diminuição do débito cardíaco, que é basicamente volume de líquido, né, entre aspas, tá? Bem geralzão aqui, basicamente as substâncias que estão no nosso sangue a gente chama de débito cardíaco, que é uma fórmula, um dos indicativos para a gente fazer medição de pressão arterial. Eu sempre digo para os alunos a formulazinha, né? Pressão arterial é igual débito cardíaco vezes resistência vascular. Eu coloco sempre periférica, mas é resistência vascular total, né? Então, o débito cardíaco influencia na pressão arterial. Faz todo sentido, então. Perda de líquido, você tem desidratação, tá certo? Diminuição do débito cardíaco, alteração em pressão arterial, você tem uma série de fenômenos consequentes disso, fenômenos no sistema nervoso, e a consequência de tudo isso é a falência de órgãos, tá? Falência múltipla. Bom, chega de falar de queimadura, de carbonizado, já deu aqui, acho que foi só uma introdução en passé mesmo, tá certo? Sobre o tema. Imaginologia forense. Eu tenho alguns avisos no primeiro momento. Primeira coisa, a imagem pós-morte é uma nova subespecialidade da radiologia. E, ao contrário da radiologia diagnóstica, ainda não estabeleceram os padrões. O que isso significa? Quando a gente vai falar sobre protocolo em toma, em ressonância, em raio-x, é variável, tá certo? Depende muito. Quem tem trabalhado bastante na produção de protocolos, aplicando a imagem na solução de crimes,
é o sistema judiciário da Suíça, onde já lá se tem uma técnica que se chama a estereofotogrametria. Os caras conseguem fazer a reconstrução 3D através de fotografias, ou mesmo os scanners de superfície em 3D, que são fantásticos, que vão produzir o que a gente está chamando hoje de microrradiografias, microtomografias, micro-ressonância magnéticas, que é a junção desse scanner de superfície, o próprio método em si, mais a biópsia por robô, né? O B-Robo, tem um artigo outro também, eu sempre falo de artigo porque assim, eu sempre gosto de ler. Quando eu digo que eu sou especialista em radiologia forense, significa que eu tenho que estar a par de todas as descobertas e publicações mais recentes sobre os assuntos. Então, eu sempre recebo essas coisas e estou sempre lendo. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre essa própria biópsia através de robô, me procure que eu mando esse artigo. Eu traduzi ele, tá certo? Tradução livre. Eu mando para você sobre o B-Robo. Isso tem sido muito utilizado aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, no PISA, que é a plataforma de imagem na sala de autópsia. PISA é um lugar fantástico, maravilhoso, onde você tem uma ressonância de 7 Tesla, você tem um tomógrafo, você tem uma sala onde você consegue fazer autópsia, e ali acabam mesclando essas imagens, e assim tem uma série de pesquisadores fantásticos lá. Eu assim, super indico vocês a conhecerem PISA, pesquisar um pouco mais sobre o trabalho deles, tá certo? Então, o que mais que a gente tem aqui? A radiologia clínica e pós-morte, né, diferem significativamente em vários aspectos, né? Primeiro que assim, a radiologia clínica, ela busca sempre, eu sempre falo isso nas aulas de proteção radiológica, né, que a radiologia, ela busca o ponderamento entre o dano e o benefício, certo? A melhor técnica é aquela que se adequa entre o dano e o benefício. Agora, quando você fala em radiologia do ponto de vista forense, você não está necessariamente em busca de um benefício, porque aqui na clínica, o benefício ele é clínico mesmo. Ele é clínico, ele é fisiológico, ele busca o bem-estar do paciente, busca a preservação do conceito de saúde, tá certo? Que é fatores biopsicológicos, fatores emocionais, econômicos e etc. Já na radiologia forense, não. Aqui busca a comparação entre a norma legal e o achado, para se classificar se foi um homicídio, se foi suicídio. Então, a comparação aqui, na radiologia forense, ela é meramente científica, enquanto na radiologia clínica, ela é médica, de fato, né? Comparação com achados, com fisiopatologia mesmo, certo? Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês apenas uma imagem para representar o que seria a radiologia forense hoje entendida no mundo, tá certo? Então, você tem basicamente a junção entre essa scanner de superfície, né, essa medição de superfície corporal, mais uma imagem de volume corporal, isso aqui a gente chama de macromorfologia, que é através da tomo, da ressonância, da angiotomografia, para verificar ossos, tecidos moles, vasos, e a junção da biópsia guiada por imagem. Então, você tem a junção entre a macromorfologia e a micromorfologia. Isso acaba gerando imagens fantásticas, como acabei de representar para vocês. Microtomografia, ressonância magnética. Eu não coloquei nenhuma imagem dessas aqui, dessas reconstruções, porque essa não era o nosso objeto. Mas eu tenho uma página no Facebook, no Instagram, e lá tem um monte de imagens sobre isso, explicando melhor sobre esse método, tá bom? Basicamente, hoje, nas ciências forenses, especificamente na radiologia forense, o que eles estão tentando fazer? Não, de fato, a descoberta de novos métodos, mas a junção de métodos que já existem, né? E para beneficiar. Inclusive, no PISA, agora nessa época de Covid, eles utilizaram muito a virtópsia, né? Ramo virtual da autópsia, tá certo? Por quê? Porque é Covid, gente. O manuseio do cadáver que morreu em razão de um Covid, quer doença de base ou quer doença contributiva, isso é bem pouco, certo? Tem que manusear muito pouco. Então, acaba inviabilizando a autópsia convencional e se utiliza correlato à virtópsia, tá? E o B-Robo consegue tirar pedaços do tecidos do fígado, do pulmão,
ou de outras regiões para conseguir fazer comparações e produzir a própria análise clínica, certo? Bom, tem esse artigo aqui fantástico, o artigo Virtópsia, né, minimamente invasiva, quer dizer, autópsia minimamente invasiva guiada por imagem, que a gente chama de virtópsia. Esse artigo é fantástico, tenho ele também traduzido, acho que eu publiquei na minha página esse artigo traduzido, tá aí, vale a leitura, certo? Bom, tem algumas imagens aqui, essas imagens, inclusive, tem num artigo publicado pelo o professor Silvestre, só um minuto. Tem um artigo publicado pelo professor Silvestre no site do Conter, tá certo? Essas imagens fazem parte assim de aspectos gerais que a gente pode pensar dentro da própria antropologia, onde você tem acidentes em massa, tá certo? Queda de avião, ou incêndios em prédios, ou coisas do tipo. Você consegue, de certa forma, quando você tem, claro, obviamente, imagens para se comparar, mas se o cara passou por um procedimento cirúrgico, obviamente ele tem uma imagem para se comparar, né? Então, a família, os familiares levam essas imagens a fim de demonstrar e mostrar para os peritos ali e que eles consigam comparar, tá certo? Então, você consegue levar imagens onde você vê a presença de parafuso, onde você vê a presença de hastes, de arames, e tudo isso auxilia na identificação se, de fato, aquela pessoa estava ali ou não, tá certo? Tem mais uma imagem aqui, esse aqui é bem legal, essas duas imagens, todas elas são de carbonizados, especificamente porque esse B aqui, ele fez uma vertebroplastia. O que é isso? O cara faz uma inserção, é um procedimento, uma cirurgia minimamente invasiva, ele faz a inserção de cimento cirúrgico nas vértebras, em razão, porque elas tiveram fraturas por compressão, né? Ou o cara tem osteoporose, ou ele tem outras patologias degenerativas ósseas, tá certo? Então, conseguiram fazer aqui a identificação do cara através dessas imagens pós-cirúrgicas e comparando mesmo, tá? A antropologia, ela é meramente comparativa, certo? Ela compara exames anteriores com o que nós já temos. E até super interessante, porque dentro da própria identificação forense, ramo em que a radiologia forense faz parte, nós temos pelo menos 4 formas de se identificar um cadáver. A primeira e a mais barata e mais utilizada é a papiloscopia, inclusive tem concursos para papiloscopista, né, de nível médio, acho que é o único cara que tem característica de perito que está ainda na Polícia Civil, né, inclusive eles estão comentando de transferir os papiloscopistas para a polícia científica, tá certo? E vai virar um cargo de nível superior, então aguardem que vai demorar um pouco, mas possivelmente mais para frente aí a gente tenha o cargo de papiloscopista policial seja de nível superior e não de nível médio como é hoje, tá certo? Então nós temos a papiloscopia, nós temos a odontolegal, tá certo? Raio-X mesmo, Xão, porque é barato, é fácil de fazer, tá? Entre aspas. Depois nós temos o que mais? Nós temos a antropologia forense, de fato, tá? Comparação faz X mesmo, raio-X e compara uma coisa com a outra, tá certo? Questões específicas como um parafuso, uma prótese, uma órtese, isso melhora um pouco da visualização. Na antropologia também pode-se fazer comparação de seios frontais, tá? O próprio ato da respiração acaba imprimindo nos seios frontais, nos ossos que estão dentro da região, né, das bordas, acabam imprimindo um aspecto único para cada indivíduo. Então, cada indivíduo tem um seio frontal diferente, né? Classificação aí para os alunos são ossos pneumáticos, né? Se fosse em sala de aula, eu já ia perguntar, porque eu gosto de perguntar e de fazer terror em aluno, né? Qual a classificação morfológica do osso frontal, né? Ou qual é a função do osso frontal? Adoro pôr terror. Pois bem, essa identificação dentro da antropologia pode ser feita também pelo osso frontal, tá certo? E a última, né, eu falei 4, né? Papiloscopia, odontolegal, antropologia, a última é o DNA, tá certo? Então, pelo DNA. Inclusive, um aluno comentou
professor, com o professor Silvestre, com relação às larvas, né? Se elas acabam, de certa forma, contendo material genético desse indivíduo. Eu me recordei de uma perícia muito interessante que aconteceu em um determinado estado aí, onde acharam um carro, aconteceu um crime, enfim, certo? Acharam um carro e tinham suspeitas de que aquele carro foi utilizado no crime e tinham suspeitas de quem era o indivíduo, certo? E aí os peritos ali analisando o carro, fazendo levantamento digital, vendo vestígios, acharam um pernilongo. E é fantástico, acharam um pernilongo. E aí o perito criminal, com o olhar apurado que ele tem, ele retirou o sangue do pernilongo, conseguiu, claro, tinha mais sangues ali, né? Mas conseguiu traçar o perfil genético do suspeito através do sangue contido no pernilongo. Eu li isso e falei, gente, se pensam que no Brasil não tem CSI, esse perito é a fina expressão do CSI, porque o cara a mente do perito ia a ponto dele, olha, um pernilongo contém sangue que pode dizer quem é o nosso suspeito. Isso é fantástico, é uma área assim, de fato emocionante. Bom, um sinal aqui, falei um pouco sobre os aspectos gerais da identificação, agora sinais bem aparentes, aí, carbonizados, tá certo? Um sinal bem que aparece normal, bem dito assim nos artigos científicos, é esse calor peridural. O que é isso, esse calor peridural, professor? Então, o cara fez aqui uma tomografia, tá certo? Tomo, vocês já tiveram aula sobre isso, né? Tomo porque tem osso, ó, o osso fica hiperdenso aqui pra gente, tá? Vocês estão vendo o meu mouse? Maria, eles estão vendo o meu mouse? Você está Sim, vendo? estamos. Ah, maravilha. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente consegue ver uma atenuação, tá vendo? Ó? Mostra uma atenuação aqui nessa região. E o que seria isso aqui? Ó? Basicamente, a gente tem o extravasamento de líquido. Lembra que a gente comentou que a própria carbonização, ela aumenta a viscosidade sanguínea. Isso beneficia o extravasamento desse líquido do próprio vaso. Então, bem aparente, tá? É um sinal que não quer dizer nada, tá? Não tem nenhuma referência se foi crime, se não foi, tá? Mas ele é comum, ele é um sinal fisiológico da própria queimadura e a gente consegue visualizar isso aqui na imagem, né? Porque o sangue se acumula, o líquido não consegue ir para outras regiões, ele acaba ficando aqui, sinal bem aparente, esse calor peridural, tá certo? Bom, protocolo geral de tomografia computadorizada de corpo inteiro. De cara, eu já vou falar aqui para vocês que nós não temos imagens de ressonância, porque, como a gente falou, o carbonizado ele fica desidratado, você tem uma diminuição da massa desse corpo, porque boa parte do nosso corpo é líquido, então esse líquido vai embora, e o que fica é tecido mesmo. Então a gente tem tomo dá para a gente visualizar. Agora, a ressonância não. Por quê? Porque a gente sabe que estruturas muito densas, como o próprio osso, que tem bem pouco líquido, tá certo? Na tomografia ele fica hipointenso. Ele tem a inexistência de sinal, né? Fica escuro, melhor dizendo, tá certo? Em razão disso, você já consegue imaginar que se você tem uma desidratação no corpo, perda de líquido, a ressonância magnética não vai ser tão precisa assim. Por quê? Porque você tem a ausência de líquido, ou ausência ou a baixa existência de líquido. Ainda por ser um método muito caro, né? Então, fazer uma ressonância em carbonizado é o mesmo que dar um tiro em um cadáver. Quer dizer, ele é caro, impreciso, vai dar muito poucas indicações do que necessariamente aconteceu com aquele corpo. Então, faz X, normal, tá certo? Dentro da imagem, né? Primeiro papiloscopia, depois faz X e aí a tomo é o mais indicado, beleza? Bom, aqui protocolos gerais. Coloquei esse artigo científico, tá aqui o QR Code, quem quiser acompanhar depois. Protocolo geral, ó, o dispositivo de digitalização de imagem forense deve, preferencialmente, apresentar um grande diâmetro de gantry, isso vai mais ou menos entre 78 a 80 centímetros do gantry, por quê? Porque às vezes o cara ele vai fazer exumação, por exemplo, o cara vem junto com o caixão,
Então, tu não vai tirar, por quê? Porque a manipulação desse corpo pode acabar, de certa forma, ocasionando lesões, tá certo? Ou obscurecendo achados, tá? Vestígios. Então, assim, manipulação mínima possível. Então, do jeito que o cara vem, basicamente, tu enfia ele lá e faz a tomo. Então, tem que ter um gantry grande, tá certo? O que mais? O corpo deve estar em posição em supino, tá certo? Ou em decúbito dorsal, tá certo? Com a região ventral, né, para cima, corpo supinado, tá? O que mais? Posicionamento da cabeça, com localização mediana do nariz. Basicamente, o que você tem? Você tem um alinhamento da cabeça, mas, de novo, isso é muito relativo, porque manusear esse cadáver pode, de certa forma, lesionar muito ele, tá? Mas, assim, de cara, deixar ele o mais centralizado possível e pau no gato, tá certo? O que mais? O médico, o investigador, o técnico, o tecnólogo em radiologia, ele deve garantir que o corpo esteja completamente inserido em toda a minha verificação. Isso vai fazer uma TCPM, né, que é a tomografia computadorizada pós-mortem, de corpo inteiro, tá? Uma característica bem legal aqui nos exames de imagem em pós-mortem é porque eles têm uma alta qualidade. Isso por quê? Porque você tem inexistência de artefato de movimento, tá? Porque em tecidos onde você tem movimentos involuntários, isso acaba, de certa forma, deixando a tomo um pouco ruinzinha, tá certo? Quer dizer, piorando um pouco a qualidade dessa imagem. Não só isso, quer dizer, o cara tem que dar doses baixas, tá certo? Então, essa imagem acaba tendo, se comparado com a imagem forense, tendo uma qualidade inferior. Na forense, não. O cara vai lá, tora de técnica e vai, o cadáver não se mexe mesmo, tá certo? Então, a imagem sai bonita, sai legal. Aí você pode pensar, professor, mas e a dose de radiação? Então, proteção radiológica aqui é com relação ao profissional que manipula, tá? Não necessariamente com relação ao cadáver, tá? Ao cadáver tem outras preocupações, como, por exemplo, acabar contaminando o solo, porque você dá contraste. Aí tem uma baita discussão qual é o meio de contraste melhor a ser utilizado em razão da contaminação de solo como se chama? Lençóis freáticos, tá? Então, assim, com relação à dose de radiação, não se tem discussão com relação a isso, tá? A Lara não se fala em Alara. Bom, coloquei algumas imagens para a gente aqui conversar um pouquinho, tá certo? Primeiro, o que a gente tem? A gente tem uma técnica de varredura renderizada, né? Renderização volumétrica. E o que a gente tem? É esse VRT, tá? Renderização volumétrica. A gente tem aqui um corpo que ele foi exumado após alguns meses de sepultamento. E eu sempre... É sempre comum você ouvir que a pressa é inimiga da exumação. Então, uma autópsia rápida demais pode deixar passar alguma evidência e depois o cara ter que ser, esse cadáver ter que ser exumado, né? Vai lá, abre a sepultura novamente, retira, faz foto, faz outros exames para tentar achar esses vestígios que passaram, certo? Partes do crânio foram deslocadas e obscurecidas, tá? A fim de forma assim, beneficiar aqui, vamos dizer assim, a própria estrutura óssea, né? E tirar um pouco desse material mesmo metálico ou materiais que estavam inseridos. E aqui eles conseguem diferenciar basicamente esses materiais, né? Colocando uma coloração aqui, entre aspas, aqui uma técnica de colorimetria para colocar uma cor diferente para evidenciar o que não seria osso, que seria artefato, certo? Para diferenciar esse corpo mesmo de fato. E aqui a gente tem a mesma técnica, né, de renderização volumétrica, uma reconstrução para carbonizado. Veja, essa posição aqui, gente, é uma posição muito comum. Em cima, lá no comecinho da nossa aula, e que o deslocamento desses flictemas acaba, de certa forma, movendo o corpo mesmo. E o que acontece na carbonização? Isso também acontece na putrefação. Esse sinal na putrefação chama posição do gladiador. Aqui a gente chama de posição do pugilista, tá? No carbonizado. Os membros superiores, eles tendem a ser fletidos, né? Em direção ao rosto, né? Mesmo, de fato, a posição aqui do pugilista, ó, o cara aqui na guarda preparando para
para lutar mesmo, tá certo? Outro sinal bem aparente aqui é que você tem a própria lesão, isso nos membros superiores, você tem uma menor quantidade de tecido, de musculatura mesmo, tá certo? Tecido mole, e conforme vai se passando ali o tempo, o cara está sendo carbonizado, você tem lesão de músculos extensores, tá? E essa lesão de músculos extensores acaba fazendo o quê? Com que o cara feche a mão. O cara fechando a mão, ele preserva normalmente a epiderme, preserva as papilas dérmicas, tá? E essa preservação de papila dérmica no carbonizado faz com que, de fato, o primeiro exame a ser feito aqui é a papiloscopia para identificação, e não necessariamente um raio-x, certo? Bom, o que a gente faz para evitar a elevação das extremidades aqui, pensando em protocolo para tomo mesmo, tá? Não necessariamente para os carbonizados. Veja, eu coloquei essa informação porque tem uma baita discussão se eleva os braços ou não, tá? Principalmente essa elevação de membros superiores, no caso de ele for fazer uma angiotomografia computadorizada pós-mortem, tá? Vou fazer exame contrastado no pós-mortem. O cara morreu, vou fazer exame contrastado. Eleva os braços para, na hora de fazer a administração desse contraste através do Virtangio, que é um aparelho, uma bomba que simula ali o próprio fluxo, né, sanguíneo. Eu elevo ou não para preenchimento das artérias dos membros, para preenchimento da braquial, por exemplo? Então, tem uma discussão com relação a isso, tá? Se eleva ou não, ou se são braços abaixados mesmo, isso dentro da própria radiologia forense. Até uma dica, quem quiser pesquisar aí sobre o protocolo, essa é uma discussão que tem bastante, especificamente dentro da parte de contrastado, tá? Com relação aqui, elevação de membros para o cadáver decomposto. Calma, gente, que já estou encerrando, tá? No finalzinho. Cadáver decomposto. Você tem potencial deslocamento da pele devido à elevação dos braços, contaminação da marca de TC, isso, a orientação é que se faça novamente em razão do deslocamento desse líquido, se houver alguma contaminação. E aí eu coloquei uma imagem aqui sobre um senhor decomposto, né? Então, é um homem de 81 anos de idade, ele morreu e teve sangramento por causas naturais, e você consegue, a morte, né, por causas naturais, teve sangramento. Você consegue visualizar aqui já o início, de fato, dos fenômenos cadavéricos. No rosto, no C aqui, fizeram uma reconstrução e é possível visualizar as larvas já de fato. Presença de livor mortis mesmo, ausência de tecido encefálico, por quê? Porque os vermes comeram, de fato, presença de ar, já é início de período gasoso. Então, especificamente neste caso aqui, tem que tomar muito cuidado com relação à elevação dos membros. Aqui já não faz, né? Mesma coisa do carbonizado. Então, veja que os protocolos variam, essa é a ideia que eu quis passar para vocês, de acordo com o próprio fenômeno cadavérico, tá? 2 aqui, ó. Um corpo carbonizado, tá? Frequentemente nenhuma alteração é viável, sem destruição ou contaminação do corpo. Então, toma muito cuidado aqui com a elevação de membros ou a própria manipulação desse cadáver, tá? Esse caso aqui é super legal que eu coloquei para vocês, que eu coloquei 2 casos, tá? Esse aqui é o seguinte, é um caminhoneiro, estava dirigindo um caminhão de madeira, se eu não me engano, era material combustível, tá? Houve um acidente, o caminhão acabou batendo numa rede elétrica e ele morreu por eletropressão. Eletropressão é a carbonização em razão da tensão elétrica, tá? E o que sobrou do cara? Olha só, sobrou membros, uma perna, certo? Uma perna. Sobrou tórax, pescoço e crânio e região aqui, um pedacinho da região aqui para conseguir fazer pelve, né? Conseguir fazer identificação ali do cara se era homem, sexo masculino ou sexo feminino, tá certo? Olha de novo aqui, ó. Vocês estão vendo a presença de grandes fraturas, ó, membros superiores, fratura, tá vendo? Ó, fraturou. Olha lá o outro na seta também. Deixa eu tirar isso aqui da frente para você, tá? Olha lá, ó. Fraturou também. Deixa eu descer mais um pouquinho para não atrapalhar vocês, tá? Fraturou lá, ó.
Tá vendo? E o que que tem aqui? Tem preservação, sim, tá? Por quê? Porque o cara faz aqui, ó, faz a mão de pungilista, punho de pungilista, tá vendo? O que é esse punho de pungilista, professor? É isso mesmo, lesão de extensores, tá certo? E o cara acaba fletindo os dedos assim, preservando a derme. Claro que você olha para essa imagem aqui e você fala, meu Deus, isso aqui preservou de fato aqui as papilas dérmicas? Preservou sim. O cara faz uma reidratação, coloca faz a incisão mesmo em região articular, tá certo? Acaba colocando essa derme para hidratar, para ele voltar um pouco da sua elasticidade. Depois eles fazem uma luva epidérmica, tá? O que seria essa luva epidérmica? Reconstrói basicamente, entre aspas, ali, a mão do cara, aí consegue fazer de fato, a identificação, certo? Bom, ainda com relação aqui para evitar a elevação dos membros, em relação ao corpo congelado, tá? O que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma indicação com relação à variação para a ressonância magnética de temperatura mesmo. Então, você tem cadáveres onde você tem a variação de temperatura a menos de 10 graus, você causa aqui uma diferenciação, um menor contraste entre gordura e músculo, maior contraste entre água e gordura e água e músculo. Isto por quê? Porque vocês tiveram aulas fantásticas sobre ressonância magnética. Eu não quero aqui, quem sou eu, né? Um reles professor, como eu sempre digo, um reles professor cagado, né? Então, eu queria ensinar para vocês ressonância magnética ou física de ressonância. Mas a gente sabe que, basicamente, a ressonância magnética é pelo alinhamento de átomos de hidrogênio, em linhas gerais, tá certo? O hidrogênio é muito presente em água. Então, se você tem a mudança do estado físico dessa água, elevando a temperatura, diminuindo a temperatura, certo? Congelando, né? Condensando um pouco mais essa água, você modifica de fato a resposta do sinal e o próprio relaxamento dessa molécula de água em razão à radiofrequência. Então, isso causa uma alteração aqui na própria imagem. Certo? Isso pode esconder, isso pode dar falsos positivos ou falsos negativos, tá certo? Então, é importante o estabelecimento dessa diferença com relação à temperatura. O que mais? Trauma isolado nas extremidades superiores e proximal, isso também é uma forma de evitar elevação das extremidades, tá? A flexão dos braços pode agravar a fratura potencial de luxação do húmero ou glenumeral e cria uns achados pós-mortem falso positivo, certo? Então, a própria mexer no cadáver pode criar falsos positivos, especificamente no carbonizado, mexer o mínimo possível, tá? Vasta destruição traumática do corpo, tá certo? E aqui eu coloquei uma imagem bem legal para a gente, porque nessa imagem aqui a gente tem um acidente de trem, certo? O trem, ele produz lesões que a gente chama de cortocontusas, quer dizer, ele corta e contunde, né? Quer dizer, ele corta e quebra, dilacera tecidos e fratura ossos. Então, o que você tem? Você tem 3 imagens aqui desse próprio, desse cadáver, certo? E essas imagens, de certa forma, criam para a gente pelo menos 3 perguntas muito importantes, tá? Primeiro, são todas as partes do corpo que foram coletadas? Por quê? Porque isso é essencial para a identificação do corpo. O que mais? Há algum sinal de influência de terceiros? Como, por exemplo, objetos metálicos, ou armas, ou coisas do tipo que caiu junto com esse cara, né? Celular, carteira, tá tudo junto ali. Engraçado porque, nesse caso, esse acidente aconteceu entre o cara e o cachorro. Então, em algum lugar aí tem um homem e um cachorro, tá, gente? Bom, que mais? A vítima de trem já morreu, quer dizer, ela morreu em razão do trauma severo ou ela já estava morta antes? Isso tem aspectos bem específicos na própria imagem ou na própria autópsia convencional, tá certo? E outra, esse corpo pode ser identificado, já que eu tenho esmigalhamento de seios frontais, já que eu tenho esmigalhamento de pelvis e outras regiões essenciais para a identificação, fica aí a pergunta para a gente. Bom, obrigado, eu não quero mais aqui tomar muito do tempo dos senhores,
eu acredito que tem muitos questionamentos. Estou aberto, tá bom? Boa noite, professor Wendel. Muito obrigada. Aula incrível sobre a virtópsia, né? Essa parte sobre carbonização. E ótimo saber que você é professor no curso do HC. Em breve nos veremos. Ah, é? Que maravilha! Nos veremos lá, Espero. então. Espero. Nos veremos. Eu dou algumas disciplinas. Nos veremos. Certo. Professor, a radiologia forense ela teve início mais ou menos em 1896, não foi? Com estudos na Primeira Guerra Mundial, certo? Na verdade, na verdade, quando o raio-x foi, assim, não foi descoberto, né? Quando ele foi aplicado na área médica pelo Röntgen, o Röntgen começou a testar um monte de coisa. Então ele pegou a espingarda dele, pegou uma RAM, começou a testar um monte de coisa. E esses testes deram origem aos ramos da radiologia. Então a gente tem radiologia industrial, radiologia VET, radiologia forense, então todos ali basicamente em Röntgen. E também a forense começou ali com ele também, em resposta a um homicídio que aconteceu, enfim. Desculpa a interrupção. Não, sem problema. Era isso mesmo, eu queria saber essa parte. Mas tendo também início já nos primórdios da radiologia, por que ela é pouco conhecida e explorada ainda? Poxa, isso é uma boa pergunta. E eu vou dizer para você que eu acho que eu não sei responder isso. Sério, eu sou uma pessoa assim, eu sou desprovido de ego pedagógico, sabe? Assim, essa análise é muito... talvez a resposta disso acabe me atingindo também, atingindo a nossa classe. Como, por exemplo, poder dizer que talvez seja preguiça. Preguiça. Pode ser uma resposta, preguiça, falta de interesse em pesquisar. Isso acontece muito. Eu estou em aula com um aluno e aí eu vou explicar algumas coisas para o cara olha para mim e fala, professor, mas por que eu preciso aprender isso? Eu falo, por que você precisa aprender patologia? Se eu sou do raio-x, por que eu preciso aprender patologia? Eu digo para ele, porque se você é o cara que produz a imagem para o médico e você não sabe o que o médico quer ver, como é que você vai mostrar para ele? Então, entende? Então, eu sempre digo para eles, olha, entender um pouco de patologia é essencial. Agora, na área de radiologia forense, ela é um pouco mais pesada. Por quê? Porque a gente tem uma série de conhecimentos, assim, primeiro que a perícia, ela é absurda. As pessoas sempre falam você tem um monte de formação, você é isso e aquilo. Isso não quer dizer nada, gente. Normalmente os peritos, quer perito judicial, quer perito criminal, o cara tem um currículo de 5, 6 páginas só de formação. Por quê? Porque ele é melhor? Não, porque a atividade dele exige isso. Então, o perito, ele é um cara extremamente culto, normalmente são indivíduos estranhos, eu conheço alguns peritos criminais, são indivíduos estranhos, gente que conversa na mesma frase de física, física nuclear e música clássica, sabe, na mesma frase, ou técnicas de brochura de algum artista, sabe? Então, são gente extremamente cultas e que estudam bastante. Faz parte da atividade pericial o estudo. Então, talvez, minha querida, seja um pouco de preguiça. Isso tem a ver comigo também. Eu talvez preciso ser menos preguiçoso. Certo. Em relação à virtópsia, ela é uma área recente? E em quais locais nós podemos atuar? Seria apenas nos institutos de medicina legal? Não, ela não é uma área recente. Ela começou, na verdade, se tem estudos em 1994 dos israelenses já fazendo comparações de tomografia. Ela tomou bastante, assim, tomou um boom, teve um boom, de fato, no Instituto de Berna, né, na Suíça, onde eles estiveram lá, basicamente criaram, assim, melhoraram esse termo de virtópsia, incluindo novos métodos, né, como a ultrassonografia que foi incluída. Mas ela é bem, assim, não é tão nova assim, tá? Já tem uns 27, 28 anos, mais ou menos, que vem se estudando com relação a isso. Agora, 25 anos é pouco. Por que é pouco? Porque a gente, por exemplo, você vai escrever um artigo, uma monografia, o professor diz para você, só pode artigo científico que tenha no mínimo 10 anos. Né? Essa é o tempo que eles utilizam máximo. Por quê? Você tem uma evolução e tal, 10 anos já passou muito tempo. Então, basicamente, o que a gente tem na Virtópsia? A gente tem 2 períodos.
a gente tem 10 anos, né? Então, a evolução é pouca? Mas estão aí, tem muito material, tá? Inclusive, espero ter a oportunidade de mostrar toda essa gama de material para você no curso, Bruna. A outra parte da pergunta, se nós podemos atuar em outras áreas além do próprio Instituto de Medicina Legal. De fato, a realização de exames no cadáver, ela fica mais privativo desta função nos IMLs, tá certo? Agora, é possível você atuar como perito judicial, inclusive eu sou perito judicial, não necessariamente para falar de laudar exame, que às vezes as pessoas confundem. Eu não laudo exame, eu falo de técnicas. Então, eu tenho que entender de física, eu tenho que entender de patologia, eu tenho que entender de protocolo, eu tenho que entender de tudo isso daí para olhar para aquele exame e dizer, houve ou não um erro médico, certo? Agora, isso pode ser feito na área criminal? Eu posso fazer isso no âmbito criminal? Posso ser chamado, por exemplo, para ser assistente técnico de um advogado criminalista que está defendendo alguém que é acusado de um homicídio ou coisa do tipo, acabar compondo laudos complexos. Claro que os pareceres nossos são, assim, de certa forma, não são tão valiosos para o judiciário quanto o parecer de um perito criminal, mas a gente acaba embasando de forma científica e consegue levar. Mas tem, sim, como ter aplicação da virtópsia na parte de perícia judicial, tá bom? Certo. Uma curiosidade de uma aluna, qual é a diferença da antropologia para asfixiologia? Muito boa, muito boa. Todos esses ramos, eles são derivados da própria subdivisão da área médica, do grande bloco médico, onde você tem a medicina legal. Dentro da medicina legal, ela constituiu conhecimentos próprios, tá? Eu sempre digo para os alunos que quando você coloca o sufixo legal depois de um grande ramo científico, você diz que aquela área tem conhecimentos próprios. Então, por exemplo, quando você fala em antropologia forense, não significa que tem conhecimentos próprios antropológicos forenses. Significa que o cara já é um antropólogo e ele pega esses conhecimentos da antropologia e aplica para a área forense. A paleorradiologia, que é para múmias, ou em objetos com relação a vasos e artefatos e tudo mais. Já a própria asfixiologia está dentro da medicina legal. Então, ela é uma disciplina, primeira diferença básica, ela é uma disciplina, por essência, formada dentro da medicina legal, então ela já nasce com a intenção de estudar os efeitos da morte em razão da inexistência, diminuição, subtração de respiração, de oxigênio, enfim, essas coisas. Espero ter melhorado, explicado. Sim, foi esclarecedor. Em um exame de TC, há mais radiação, o corpo ele é mais exposto com maior nível de radiação em um corpo de um paciente ou no pós-mortem? Tá. Eu acho que quer saber a quantidade de radiação, né? A pergunta é essa. Isso. Basicamente assim, ó, no vivo, tá? Átomo tem mais radiação de fato. Embora nós tenhamos alguns protocolos por tomografia computadorizada de baixa dose, como por exemplo, tem protocolo para rastreamento de câncer de pulmão para TC de baixa dose, TC tomografia computadorizada de baixa dose, TCBD, isso. TCBD para clínica, de fato, tá? Tem uma dose menor do que a tomo normal, mas ainda tem uma dose mais elevada do que o X. Agora, na forense, no pós-mortem, nós não temos essa preocupação. Por quê? Porque o benefício aqui não é clínico. O cara já morreu. Você não tem danos em relação... Você não tem lesão celular em razão da radiação. Você não tem mutação celular da radiação. O cara morreu. Tem inexistência de fisiologia, inexistência de qualquer funcionamento celular, tá? O conceito de morte é esse, né? É a cessação dos sinais vitais. Morreu, não há... As células morreram mesmo, né? E por elas terem morrido, você não há que se falar em dano genético em razão da radiação. Não se fala em dano genético em razão da radiação no pós-mortem. Você pode falar aquilo que a gente conversou, contaminação do solo em razão do contraste, ou em razão do próprio Covid, que é uma baita de uma pergunta, né? Enterrar o cara com Covid contamina solo, sim ou não? Quer dizer, é uma baita de uma pergunta a ser feita.
Né? E isso é verificado posteriormente. Agora, a gente não tem essa preocupação, tá? A preocupação com dose é com relação ao operador no pós-mortem, não com relação ao cadáver. Não da dose, tá? Tem outras preocupações. Certo, visando isso, já em relação à proteção radiológica para o indivíduo ocupacionalmente exposto, é perigoso para ele a realização dos exames ou é a mesma conduta de uma tomografia em um paciente vivo? Na verdade, é mais fácil, né? É mais fácil. Por quê? Porque, por exemplo, ele não tem que segurar o paciente. Eu fico imaginando, você vai fazer o raio-x de uma criança. Gente, assim, amo criança, amo. Se eu pudesse ter uns 50 filhos, sabe? Se tivesse dinheiro para isso também, porque criança é cara. Outro dia eu fiz uma conta aí, e uma criança, assim, até os 5 anos, custa um valor de um Camaro. Então, eu preciso ter um Camaro do que ter uma criança. Mas, enfim, crianças maravilhosas. I love criança. Mas fazer raio-x de criança, gente, é assim, Deus nos acuda, sabe? E você tem que segurar. Aí se for pai, porque pai é bobo, aí não segura direito, aí tem que ficar repetindo o exame. Então, a exposição na clínica é muito maior do que no pós-morte. No pós-morte não tem. Não, o Luiz falou, eu prefiro o Camaro. Claro, eu prefiro o Camaro. Quer dizer, você não tem tantos danos, porque você se protege, do jeito que você deixar o cadáver lá, ele vai ficar, tá certo? Agora, você poderia falar assim, professor, mas eu já ouvi falar de tempo de dispersão de raio-x, que é o tempo que a radiação bate no corpo, e aí tem efeito cômputo, radiação espalhada na sala. Já ouvi falar que quanto mais radiação, quanto maior o KV, né? Maior a técnica, maior a radiação espalhada. Isso é ruim para mim? Não, porque você está protegido. Quer dizer, é muito mais fácil fazer exame no cadáver do que necessariamente no vivo, tá? Certo. Essa já é um pouco particular. Uma pessoa está perguntando quando que você se interessou pela forense e qual foi a sua inspiração. Poxa, é aquilo que eu falei, a radiologia forense me encontrou. Na verdade, era o seguinte, eu vou contar um pouco da minha formação. Eu deveria ter feito isso no começo, mas é momento ego e eu não gosto de momento ego. Veja, eu estava fazendo direito, e aí o direito estava meio chato, eu falei, vou fazer filosofia. Aí eu fiz direito e filosofia por um tempo. Ficou muito caro para manter esses dois cursos. Eu trabalhava no meio, também tinha passado no concurso para ser estagiário do Banco Central, depois fui estagiário da Fundação Casa e tal. E aí ficou muito caro para manter esses dois cursos. Desisti da filosofia e fiquei só no direito. Aí eu falei assim, gente, eu quero fazer outro curso, eu não quero fazer só uma faculdade. Aí eu procurei o técnico em radiologia. Fui. Você me falar assim, por que você quis fazer? Não sei. Eu fiquei entre técnica em radiologia e gestão ambiental. E aí eu escolhi técnica em radiologia e fiz. No meio do curso, que as pessoas ficavam dizendo, mas por que você já faz direito? Eu já estava no 3º ano de direito. Você faz direito e radiologia, o que tem a ver? E aí eu descobri o raio da radiologia forense. E eu falei, cara, é o meu momento. E aí eu comecei a estudar, e sabe quando o negócio começa a me encontrar, né? Quer dizer, aquele tema te encontra, né? Não é você que encontra ele. E eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E antes de me formar, eu já dava palestras e tal, porque o tema, assim, muito me chamou a atenção. E desde então, eu fui embora. Aí eu fiz pós em perícia judicial, extrajudicial, pós em segurança, saúde e medicina do trabalho, pós em direito médico da saúde, pós em docência, cursos de necrópsia e tanatopraxia, e fui embora. Estou aqui, né? Muito me apaixonou essa área. Só tenho a aprender. E hoje sou aluno de biomedicina, para entender um pouco melhor essas coisas. Por fim, professor Wendel, quais dicas você dá para quem quer seguir na área forense e quais tem pré-requisito, não em relação a você precisa de fazer o curso, óbvio, tem o curso que você precisa fazer, mas em relação a aspectos pessoais mesmo. Tá, primeira coisa, exclua tudo aquilo que rouba seu tempo, tá? Você quer ver uma coisa que me deixa muito aflito? O cara entra no Facebook, aí ele fica rodando o feed de notícia, vendo a vida, o prato que o cara comeu, o almoço, a outra que está no banheiro fazendo número 5, o outro que está andando no ônibus, selfie. O tempo que você está perdendo aí, você estava lendo um artigo científico. O tempo que você está perdendo, vendo coisas muito bobas, você estava se especializando. Todo conhecimento é pouco, né? Tem até um paradoxo bem interessante. Imagine você que nós somos uma ilha, tá? Uma ilha.
e em volta dessa ilha tem um mar, tá certo? E esse mar é tudo que a gente não conhece, tá? Conforme você vai crescendo, você, ilha, aumenta a relação entre a praia e o mar, né? Quanto maior a ilha, maior a praia. Então, veja, quanto mais você estuda, maior é o mundo de coisas que você não conhece. Quer dizer, eu sou um ignorante. Por que eu sou um ignorante? Porque eu ignoro alguns conhecimentos. Quer dizer, todo o resto. Olha a vastidão de conhecimentos que a gente tem. Eu sou um ignorante. Por quê? Porque eu me concentro só em uma área. Quer dizer, às vezes eu tento, sim, dar uma mexida, sabe? Eu vi quem é o cantor da hora, saber Amor ou Litrão. Eu preciso conhecer dessas coisas. Eu dou aula para alunos, você precisa saber dessas músicas, né? Para você dançar, saber um funk, um negócio, mas eu não sou bitolado. Quer dizer, essa carinha é só mentira. De fato, eu sou nerd. Por quê? Porque eu estudo em casa, eu estou no ônibus, eu estou estudando, eu estou ouvindo videoaula. Então, sempre estude, sempre, tá bom? Essa é a minha única dica para você. Estude sempre. Evite coisas que roubam sua atenção. Até amores que são dessabores, certo? Professor Wendel, muito obrigada, não só por responder as perguntas, mas pela palestra. E agora eu vou deixar com a Maria para finalizar, viu? Muito obrigada mesmo. Prazer tudo meu. O que eu posso dizer depois desse show, gente? Muito obrigada, Wendel, por nos prestigiar com a sua palestra, com esse momento que foi assim, sensacional, né? Todos os meninos aí no nosso chat, né? Acho que tem esse mesmo comentário, né? De que realmente foi fantástico, foi maravilhoso te ouvir, foi muito rica as informações e foi muito prazeroso esse momento que você passou aqui conosco, né? Passando um pouco da sua vivência, da sua experiência, né, dos vastos conhecimentos, pelo que você falou agora, né, da tua formação, do que você estuda, do que você se aplica, né, da tua vasta formação para instruirmos nessa noite na área de forense, que é uma área um pouco, né, como industrial que a gente teve ontem, ainda não é uma área tão disseminada, ainda é aquela meio que uma cúpula, né, e as pessoas precisam descobrir mais, né, sobre a radiologia, as pessoas precisam saber que existem diversas áreas dentro da radiologia, e nessas diversas áreas encontramos a forense, que é uma área belíssima, riquíssima e super interessante, e que é válido para todos que têm curiosidade, buscar mais instrução, cola nos mestres aí, Silvestre, Wendel, né, busquem sempre aprender com quem é referência, então colhem nesses caras, sigam as redes sociais deles, tá, gente, lá no Instagram, o pessoal tava doido atrás do seu Facebook, tá, Wendel? Ah, é? Não, a minha página se chama Radiologia Forense e Pesquisa. Vão lá, gente. É tudo de graça, não tem nada pago lá, tá bom? Assim, vão lá, tem umas coisas legais lá para vocês, viu? Então sigam muito, gente, porque é válido, né? Esses profissionais, eles compartilham conhecimento e experiência de forma gratuita, e isso é riquíssimo para quem está buscando aprender, como ele falou, né? O conhecimento ele é muito válido, ele é vasto, você tem que aproveitar o teu tempo e buscar, né, respostas em meio a tantas dúvidas que a gente se pergunta dentro da radiologia, como evoluir, como conseguir um emprego, como conseguir entrar no mercado de trabalho. Eu acho que tudo se resume a você, né, a tua determinação, o teu foco, o teu comprometimento com aquilo que você deseja, que é o teu objetivo, e nisso você vai conseguir fazer a diferença e chegar ao topo, né, daquilo que você propõe para a tua vida. Então, assim, muito obrigada, Wenderson, pela sua participação. Foi, assim, show, fantástico, maravilhoso. Já quero outras palestras, tá? Já quero outros momentos. Muito obrigada, querido Silvestre, que ainda está aqui pela nossa sala, pela participação de hoje à noite. Foi, assim, fantástico. Vocês dois nessa sala, nesse módulo de forense, foi, assim, surreal, foi fantástico. Como os meninos estão falando aí nos comentários, né? Foi fantástico essa participação de vocês dois, né? Duas grandes referências para nós da forense, para nós que buscamos estudar e nos espelhar em pessoas, né? Seres humanos e também excelentes profissionais como vocês. Muito grata. Obrigado, não tenho o que falar. Muito obrigada a todo mundo que participou. Oh, meu querido, que isso.
Muito obrigada a todo mundo que participou, que interagiu, que aproveitou, porque isso é o que é o mais importante, é o que vocês absorvem, né, durante essas palestras. Eu espero que vocês tenham absorvido toda essa energia positiva que esses caras, né, passam para a gente, tudo aquilo que eles trouxeram, vocês tenham anotado, né, aí no caderninho de vocês, nas dicas. Então é isso, gente. Muito obrigada pela noite de hoje, pela participação, pela interação. Né, convido a todos que estão hoje, os que ainda não participaram hoje, né, infelizmente a gente sabe que alguns muito esbarram nos plantões, né, tá em aula, acontece isso, mas assim, amanhã é sábado, e eu conto com todos vocês aqui na nossa sala para prestigiar mais um módulo, né, de radioterapia, que vai ser fantástico também. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, uma boa sexta-feira, ainda dá tempo para curtir o sextou, já que o congresso já encerrou por hoje, e amanhã a gente se vê, tá? Muito obrigada pela participação. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Obrigada. galera.